Há algo de bom nos vulcões. Eles podem ser violentos, perigosos e imprevisíveis. Para os humanos modernos, os vulcões são principalmente uma inconveniência, às vezes uma exibição visual intrigante e, ocasionalmente, mortal. Mas quando há o suficiente deles, e quando são poderosos e prolongados, eles podem matar o planeta que os hospeda. Vênus nos dias modernos é uma paisagem infernal escaldante. Há temperaturas sob acima de 464 graus Celsius, 850 F, 737 K, que é, como os leitores da Universidade sabem, quente o suficiente para derreter chumbo e espaçonaves. É por isso que, de todas as missões que a Rússia enviou à superfície do planeta, apenas 4 conseguiram transmitir imagens antes de sucumbir rapidamente às condições extremas de Vênus. Mas a Vênus moderna pode ser dramaticamente diferente da Vênus antiga. Algumas pesquisas mostram que a antiga Vênus tinha uma atmosfera semelhante à da antiga Terra. O planeta também pode ter tido quantidades substanciais de água em sua superfície. É possível que a vida simples tenha existido em Vênus ao mesmo tempo, mas ainda não há evidências suficientes para provar ou refutar isso. Um novo estudo mostra que grandes erupções vulcânicas durante um longo período de tempo podem ser responsáveis por transformar o planeta no que é hoje. Se havia vida simples na antiga Vênus, o vulcanismo era sua ruína. O estudo também mostra como a poderosa atividade vulcânica desempenhou um papel na formação da habitabilidade da Terra e como a Terra evitou por pouco o mesmo destino de Vênus. O estudo é intitulado Vulcanismo em Grande Escala e a Morte Térmica dos Mundos Terrestres e foi publicado no The Planetary Journal. O Dr. Michael J. Wai, do Instituto Goddard da NASA, é o principal autor. Wai vem pesquisando Vênus há anos e é autor e coautor de vários artigos sobre o planeta, especialmente sua antiga habitabilidade. Ao entender o registro de grandes províncias ígneas na Terra e em Vênus, podemos determinar se esses eventos podem ter causado a condição atual de Vênus, disse em um comunicado à imprensa anunciando o estudo. A Terra experimentou períodos prolongados de erupções vulcânicas sustentadas em sua história. As grandes províncias ígneas, LIPs, são evidência dos períodos, que podem durar centenas de milhares de anos, talvez até milhões de anos. Os LIPs podem depositar mais de 100 mil milhas cúbicas de rocha na superfície. É o suficiente para enterrar o Texas a 800 metros de profundidade. Na Terra, conhecemos muitos LIPs, e sabemos que nos últimos 500 milhões de anos eles coincidem com períodos de mudanças climáticas e com extinções em massa. Este mapa mostra as províncias geológicas da crosta terrestre, das quais os LIPs são tipo. As armadilhas siberianas e as armadilhas Deccan são LIPs bem estudados que estão cronologicamente associados a extinções. Crédito da imagem, por William Burry, trabalho próprio, baseado na marcação do mapa USGS fonte, https://artiquac.usgs.gov/research/structure/crust/maps.php, ccbs.a. 3.0 Este mapa mostra as províncias geológicas da crosta terrestre, das quais os LIPs são tipo. As armadilhas siberianas e as armadilhas Deccan são LIPs bem estudados que estão cronologicamente associados a extinções. Crédito da imagem, por William Burry, trabalho próprio, baseado na marcação do mapa USGS fonte, https://artiquac.usgs.gov/research/structure/crust/maps.php, ccbs.a. 3.0 O estudo sugere que Vênus passou por grandes explosões vulcânicas próprias que criaram a atmosfera moderna de Vênus, com suas temperaturas e pressões extremas. Mais especificamente, diz que explosões intensas em um período tão curto quanto 1 milhão de anos criaram um efeito estufa descontrolado. O efeito estufa descontrolado ocorre quando uma atmosfera impede que o calor de um planeta irradie para o espaço. Sem ter como resfriar, a temperatura sobe a níveis extremos, como uma estufa com todas as saídas de ar fechadas. O efeito estufa de Vênus é exacerbado por sua aparente falta de placas tectônicas. As placas tectônicas da Terra permitem que o calor do interior do planeta alcance a superfície abrindo periodicamente o cobertor do manto. Ele também remove o dióxido de carbono da atmosfera e o transporta para as rochas por intemperismo e subducção. Nosso planeta experimentou 5 extinções em massa, e todas elas estão associadas ao aumento da atividade vulcânica, de acordo com este trabalho.
Alguns pesquisadores apontam para uma sexta extinção em massa que está apenas começando, pois a atividade humana causa maior perda de espécies. O evento de impacto de Chicxulub foi o principal impulsionador da extinção do Permiano-Triássico que eliminou os dinossauros, mas a atividade vulcânica também desempenhou um papel importante. Embora a extinção dos dinossauros de Chicxulub seja bem conhecida e popularizada dramaticamente, a atividade vulcânica tem sido a principal causa de extinções na Terra. Uma linha do tempo das 5 extinções em massa da Terra, que coincidem com o aumento da atividade vulcânica. Um sexto pode estar ocorrendo atualmente. Crédito da imagem: Universidade do Kansas. Uma linha do tempo das 5 extinções em massa da Terra, que coincidem com o aumento da atividade vulcânica. Um sexto está ocorrendo atualmente, de acordo com alguns cientistas. É o único não relacionado à atividade vulcânica. Crédito da imagem: Universidade do Kansas. A vida na Terra sofreu muito com a atividade vulcânica poderosa e contínua. Mas sempre se recuperou, e os vulcões nunca causaram um efeito estufa descontrolado, enquanto Vênus sofre até hoje com o efeito. Qual é a diferença? A escala das erupções teve algo a ver com isso. A superfície de Vênus é 80% coberta por rocha vulcânica solidificada. O enxofre na atmosfera também é evidência de atividade vulcânica pronunciada. E a superfície de Vênus tem menos crateras do que o esperado, indicando atividade vulcânica abundante nas últimas centenas de milhões de anos. Mas o estudo deve deixar qualquer um desconfortável. Embora a Terra tenha evitado o efeito estufa descontrolado, pode tê-lo evitado por pouco. Desvendar a história do vulcanismo, impactos e extinções na história da Terra é um desafio porque as crateras são apagadas. Existem esforços científicos para entender as condições do manto da Terra que levam aos LIPs, mas essa também é uma tarefa difícil. Os eventos magmáticos que criam LIPs são tipicamente de curta duração na escala de tempo geológico, menos de 5 milhões de anos de duração. Eles também podem ser uma série de pulsos ao longo de algumas dezenas de milhões de anos. Embora eles empurrem muita rocha para a superfície, os produtos químicos que eles emitem na atmosfera são os que levam às extinções. Quantidades maciças de Q2 aqueceram dramaticamente a atmosfera da Terra, e o dióxido de enxofre, SO2, agravou o aquecimento. Compostos tóxicos como sulfeto de hidrogênio, H2S, e monóxido de carbono, Q, também vêm de erupções, mas apenas em pequenas quantidades. A atividade vulcânica da Terra é semelhante à de Vênus porque os planetas são planetas irmãos. Eles são muito próximos em tamanho e são ambos planetas rochosos no sistema solar interno. Mas a coisa crítica que eles compartilham quando se trata de vulcanismo é sua composição em massa. Como se formaram na mesma região do sistema solar, possuem composições muito semelhantes. As planícies de Vênus são dominadas por fluxos de lava. Crédito da imagem: NASA. Em seu estudo, os autores recriaram a história vulcânica da Terra em simulações aleatórias com base no que se sabe sobre a atividade vulcânica da Terra e os LIPs. Em uma abordagem, fazemos uma estimativa conservadora da taxa na qual conjuntos de LIPs quase simultâneos, pares, trigêmeos e quartetos, ocorrem em uma história aleatória estatisticamente igual à da Terra, escrevem os autores. Descobrimos que os LIPs mais próximos no tempo do que 0,1 milhão de anos são prováveis. Significativamente, isso é menos do que o tempo durante o qual os efeitos ambientais do LIP terrestre são conhecidos por persistir. Isso significa que os eventos LIP se sobrepõem antes que o planeta possa remover o Q2 liberado em sua atmosfera de um evento, outro está ocupado liberando mais. Amarre o suficiente deles juntos e você obterá o efeito estufa descontrolado. LIPs separados em diferentes partes do globo, mesmo sob os oceanos, exacerbam o efeito. Uma parte fundamental de seu estudo diz respeito à variabilidade. Os LIPs estão relacionados entre si de forma causal. Isso é importante porque, se a taxa LIP for variável, isso aumenta a probabilidade de sobreposição ou eventos simultâneos, o que contribuiria para um efeito estufa descontrolado. Como a variabilidade na taxa de LIP ao longo do tempo afetaria as chances de eventos simultâneos. Os autores escrevem: durante os períodos de aumento da taxa, a probabilidade de eventos simultâneos é aumentada em relação à taxa média. Por outro lado, em tempos de taxa decrescente, essa probabilidade diminui em relação à média. Não é óbvio qual desses efeitos predomina. Um ponto interessante em tudo isso diz respeito aos LIPs mais duradouros da Terra.
Quanto mais tempo durar, maior a probabilidade de se sobrepor a outro. Descobrimos que a probabilidade do maior LIP registrado na história da Terra se sobrepor a um evento de tamanho semelhante, em área, é de aproximadamente 30%. Múltiplos LIPs simultâneos podem ser importantes impulsionadores da transição de uma superfície habitável serena para um estado de estufa para mundos terrestres, supondo que eles tenham geoquímica semelhante à da Terra e dinâmica de convecção do manto, afirma o artigo. Há um ponto em que tudo isso diverge. Embora tenhamos dados bastante completos e confiáveis sobre os LIPs da Terra, não temos nem perto disso para Vênus. Mas a pesquisa mostra que, mesmo com nossa falta de dados detalhados, é provável que Vênus tenha sofrido LIPs sobrepostos que levaram à sua destruição. Felizmente, as próximas missões a Vênus abrirão esta investigação com melhores dados. A missão Venus Veritas, Emissividade de Vênus, Ciência de Rádio, INSAR, Topografia e Espectroscopia, é um orbitador desenvolvido pela NASA. Sua data de lançamento ainda não está marcada, mas será uma missão de 3 anos para obter imagens da superfície de Vênus em alta resolução usando radar e espectroscopia de infravermelho próximo. Ele fornecerá informações detalhadas sobre a história de impacto do planeta, vulcanismo, geoquímica e muito mais. A missão da Vinci, The Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases, Chemistry, and Imaging, também é uma missão da NASA, mas terá uma sonda atmosférica junto com um orbitador. Uma vez que os cientistas tenham informações mais detalhadas sobre a atmosfera de Vênus e sua superfície, eles podem começar a desvendar o passado do planeta. Um dos principais objetivos do Da Vinci é reduzir a história da água em Vênus e quando ela pode ter desaparecido, fornecendo mais informações sobre como o clima de Vênus mudou ao longo do tempo, disse Wai. Ilustração artística da sonda de descida do Veritas em repouso na superfície de Vênus. Crédito da imagem, NASA, GSFC. Ilustração artística da sonda de descida do Veritas em repouso na superfície de Vênus. Crédito da imagem, NASA, GSFC. Da Vinci e Veritas serão lançados no final da década de 2020, com Da Vinci sendo lançado primeiro. A ESA não também está planejando uma missão orbital para Vênus. Chama-se Envision e deve ser lançado no início dos anos 2030. A Envision também estudará a atmosfera de Vênus, mas irá cavar mais fundo, usando seu pacote de instrumentos para investigar a estrutura interna do planeta. Esses resultados também desempenharão um papel na compreensão dos exoplanetas. Os exoplanetas são uma área de pesquisa em expansão, e o telescópio espacial James Webb está começando a fornecer dados melhores sobre as atmosferas dos exoplanetas. Mas será difícil para os cientistas interpretar as descobertas do JWST sem melhores modelos gerais, e uma compreensão mais detalhada da história de nosso planeta irmão definitivamente refinará nossos modelos para atmosferas planetárias. Por alguma razão, a Terra permaneceu habitável por bilhões de anos e Vênus está muito pior. Se Vênus já hospedou uma vida antiga e simples, ela já se foi há muito tempo. Peço desculpas às pessoas que pensam que a vida pode continuar nas nuvens de Vênus, embora nunca possamos ter uma compreensão completa de todos os fatores que tornaram a Terra e Vênus tão diferentes uma da outra. A atividade vulcânica claramente desempenhou um papel. Depois que Veritas, Da Vinci e Envision fizerem suas coisas, devemos entender o caminho divergente de Vênus com mais detalhes. Há algo de bom nos vulcões. Eles podem ser violentos, perigosos e imprevisíveis. Para os humanos modernos, os vulcões são principalmente uma inconveniência, às vezes uma exibição visual intrigante e, ocasionalmente, mortal. Mas quando há o suficiente deles, e quando são poderosos e prolongados, eles podem matar o planeta que os hospeda. Vênus nos dias modernos é uma paisagem infernal escaldante. A temperatura sobe acima de 464 graus Celsius, 850 F, 737 K, que é, como os leitores da Universidade sabem, quente o suficiente para derreter chumbo e espaçonaves. É por isso que, de todas as missões que a Rússia enviou à superfície do planeta, apenas 4 conseguiram transmitir imagens antes de sucumbir rapidamente às condições extremas de Vênus. Mas a Vênus moderna pode ser dramaticamente diferente da Vênus antiga. Algumas pesquisas mostram que a antiga Vênus tinha uma atmosfera semelhante à da antiga Terra. O planeta também pode ter tido quantidades substanciais de água em sua superfície.
É possível que a vida simples tenha existido em Vênus ao mesmo tempo, mas ainda não há evidências suficientes para provar ou refutar isso. Um novo estudo mostra que grandes erupções vulcânicas durante um longo período de tempo podem ser responsáveis por transformar o planeta no que é hoje. Se havia vida simples na antiga Vênus, o vulcanismo era sua ruína. O estudo também mostra como a poderosa atividade vulcânica desempenhou um papel na formação da habitabilidade da Terra e como a Terra evitou por pouco o mesmo destino de Vênus. O estudo é intitulado Vulcanismo em Grande Escala e a Morte Térmica dos Mundos Terrestres e foi publicado no The Planetary Journal. O Dr. Michael J. Wai, do Instituto Goddard da NASA, é o principal autor. Wai vem pesquisando Vênus há anos e é autor e coautor de vários artigos sobre o planeta, especialmente sua antiga habitabilidade. Ao entender o registro de grandes províncias ígneas na Terra e em Vênus, podemos determinar se esses eventos podem ter causado a condição atual de Vênus. Disse em um comunicado à imprensa anunciando o estudo. A Terra experimentou períodos prolongados de erupções vulcânicas sustentadas em sua história. As grandes províncias ígneas, LIPs, são evidência dos períodos, que podem durar centenas de milhares de anos, talvez até milhões de anos. Os LIPs podem depositar mais de 100 mil milhas cúbicas de rocha na superfície. É o suficiente para enterrar o Texas a 800 metros de profundidade. Na Terra, conhecemos muitos LIPs, e sabemos que nos últimos 500 milhões de anos eles coincidem com períodos de mudanças climáticas e com extinções em massa. O estudo sugere que Vênus passou por grandes explosões vulcânicas próprias que criaram a atmosfera moderna de Vênus, com suas temperaturas e pressões extremas. Mais especificamente, diz que explosões intensas em um período tão curto quanto 1 milhão de anos criaram um efeito estufa descontrolado. O efeito estufa descontrolado ocorre quando uma atmosfera impede que o calor de um planeta irradie para o espaço. Sem ter como resfriar, a temperatura sobe a níveis extremos, como uma estufa com todas as saídas de ar fechadas. O efeito estufa de Vênus é exacerbado por sua aparente falta de placas tectônicas. As placas tectônicas da Terra permitem que o calor do interior do planeta alcance a superfície abrindo periodicamente o cobertor do manto. Ele também remove o dióxido de carbono da atmosfera e o transporta para as rochas por intemperismo e subducção. Nosso planeta experimentou 5 extinções em massa, e todas elas estão associadas ao aumento da atividade vulcânica, de acordo com este trabalho. Alguns pesquisadores apontam para uma 6ª extinção em massa que está apenas começando, pois a atividade humana causa maior perda de espécies. O evento de impacto Chicxulub foi o principal impulsionador da extinção do Permiano-Triássico que eliminou os dinossauros, mas a atividade vulcânica também desempenhou um papel importante. Embora a extinção dos dinossauros de Chicxulub seja bem conhecida e popularizada dramaticamente, a atividade vulcânica tem sido a principal causa de extinções na Terra. A vida na Terra sofreu muito com a atividade vulcânica poderosa e contínua, mas sempre se recuperou, e os vulcões nunca causaram um efeito estufa descontrolado, enquanto Vênus sofre até hoje com o efeito. Qual é a diferença? A escala das erupções teve algo a ver com isso. A superfície de Vênus é 80% coberta por rocha vulcânica solidificada. O enxofre na atmosfera também é evidência de atividade vulcânica pronunciada. E a superfície de Vênus tem menos crateras do que o esperado, indicando atividade vulcânica abundante nas últimas centenas de milhões de anos. Mas o estudo deve deixar qualquer um desconfortável. Embora a Terra tenha evitado o efeito estufa descontrolado, pode tê-lo evitado por pouco. Desvendar a história do vulcanismo, impactos e extinções na história da Terra é um desafio porque as crateras são apagadas. Existem esforços científicos para entender as condições do manto da Terra que levam aos LIPs, mas essa também é uma tarefa difícil. Os eventos magmáticos que criam LIPs são tipicamente de curta duração na escala de tempo geológico, menos de 5 milhões de anos de duração. Eles também podem ser uma série de pulsos ao longo de algumas dezenas de milhões de anos. Embora eles empurrem muita rocha para a superfície, os produtos químicos que eles emitem na atmosfera são os que levam às extinções. Quantidades maciças de Q2 aqueceram dramaticamente a atmosfera da Terra, e o dióxido de enxofre, SO2, agravou o aquecimento. Compostos tóxicos como sulfeto de hidrogênio, H2S, e monóxido de carbono, Q, também vêm de erupções, mas apenas em pequenas quantidades.
A atividade vulcânica da Terra é semelhante à de Vênus porque os planetas são planetas irmãos. Eles são muito próximos em tamanho e são ambos planetas rochosos no sistema solar interno. Mas a coisa crítica que eles compartilham quando se trata de vulcanismo é a sua composição em massa. Como se formaram na mesma região do sistema solar, possuem composições muito semelhantes. Em seu estudo, os autores recriaram a história vulcânica da Terra em simulações aleatórias com base no que se sabe sobre a atividade vulcânica da Terra e os LIPS. Em uma abordagem, fazemos uma estimativa conservadora da taxa na qual conjuntos de LIPS quase simultâneos, pares, trigêmeos e quartetos, ocorrem uma história aleatória estatisticamente igual à da Terra, escrevem os autores. Descobrimos que os LIPS mais próximos no tempo do que 0,1 milhão de anos são prováveis. Significativamente, isso é menos do que o tempo durante o qual os efeitos ambientais do LIP terrestre são conhecidos por persistir. Isso significa que os eventos LIP se sobrepõem e, antes que o planeta possa remover o Q2 liberado em sua atmosfera de um evento, outro está ocupado liberando mais. Amarre o suficiente deles juntos e você obterá o efeito estufa descontrolado. LIPs separados em diferentes partes do globo, mesmo sob os oceanos, exacerbam o efeito. Uma parte fundamental de seu estudo diz respeito à variabilidade. Os LIPs estão relacionados entre si de forma causal. Isso é importante porque, se a taxa LIP for variável, isso aumenta a probabilidade de sobreposição ou eventos simultâneos, o que contribuiria para um efeito estufa descontrolado. Como a variabilidade na taxa de LIP ao longo do tempo afetaria as chances de eventos simultâneos? Os autores escrevem. Durante os períodos de aumento da taxa, a probabilidade de eventos simultâneos aumenta em relação à taxa média. Por outro lado, durante os períodos de redução da taxa, essa probabilidade diminui em relação à média. Não é óbvio qual desses efeitos predomina. Um ponto interessante em tudo isso diz respeito aos LIPs mais duradouros da Terra. Quanto mais tempo durar, maior a probabilidade de se sobrepor a outro. Nós descobrimos que a probabilidade do maior LIP registrado na história da Terra se sobrepor a um evento de tamanho semelhante, em área, é de aproximadamente 30%. Estado de estufa para mundos terrestres, supondo que eles tenham geoquímica semelhante à da Terra e dinâmica de convecção do manto, afirma o artigo. Há um ponto em que tudo isso diverge. Embora tenhamos dados bastante completos e confiáveis sobre os LIPs da Terra, não temos nem perto disso para Vênus. Mas a pesquisa mostra que, mesmo com nossa falta de dados detalhados, é provável que Vênus tenha sofrido LIPs sobrepostos que levaram à sua destruição. Felizmente, as próximas missões a Vênus abrirão esta investigação com melhores dados. A missão Venus Veritas, Emissividade de Vênus, Ciência de Rádio, INSAR, Topografia e Espectroscopia, é um orbitador desenvolvido pela NASA. Sua data de lançamento ainda não está marcada, mas será uma missão de 3 anos para obter imagens da superfície de Vênus em alta resolução usando radar e espectroscopia de infravermelho próximo. Ele fornecerá informações detalhadas sobre a história de impacto do planeta, vulcanismo, geoquímica e muito mais. A missão Da Vinci, The Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases, Chemistry, and Imaging, também é uma missão da NASA, mas terá uma sonda atmosférica junto com um orbitador. Uma vez que os cientistas tenham informações mais detalhadas sobre a atmosfera de Vênus e sua superfície, eles podem começar a desvendar o passado do planeta. Um dos principais objetivos do Da Vinci é reduzir a história da água em Vênus e quando ela pode ter desaparecido, fornecendo mais informações sobre como o clima de Vênus mudou ao longo do tempo, disse Wai. Da Vinci e Veritas serão lançados no final da década de 2020, com Da Vinci sendo lançado primeiro. A ESA não também está planejando uma missão orbital para a Vênus. Chama-se Envision e deve ser lançado no início dos anos 2030. A Envision também estudará a atmosfera de Vênus, mas irá cavar mais fundo, usando seu pacote de instrumentos para investigar a estrutura interna do planeta. Esses resultados também desempenharão um papel na compreensão dos exoplanetas. Os exoplanetas são uma área de pesquisa em expansão, e o telescópio espacial James Webb está começando a fornecer dados melhores sobre as atmosferas dos exoplanetas. Mas será difícil para os cientistas interpretar as descobertas do JWST sem melhores modelos gerais, e uma compreensão mais detalhada da história de nosso planeta. Irmão definitivamente refinará nossos modelos para atmosferas planetárias.
Por alguma razão, a Terra permaneceu habitável por bilhões de anos e Vênus está muito pior. Se Vênus já hospedou uma vida antiga e simples, ela já se foi há muito tempo. Peço desculpas às pessoas que pensam que a vida pode continuar nas nuvens de Vênus, embora possamos nunca ter uma compreensão completa de todos os fatores que tornaram a Terra e Vênus tão diferentes um do outro. A atividade vulcânica claramente desempenhou um papel. Depois que Veritas, Da Vinci e Envision fizerem suas coisas, devemos entender